Deonir Toffolo não para, e você ainda vai vê-lo em muitas outras ocasiões. Mas hoje você vai conhecer o seu lado empreendedor, que o transformou em um industrial de sucesso, quando fundou a Policarbo, indústria de filtros e bebedouros. Fique sabendo! Deonir, eu queria que você voltasse um pouco lá atrás e contasse para nós como foi que surgiu o sonho de se tornar um industrial. Como é que foi isso? Bom, Ione, eu sempre fui um sonhador, né? Aí, da minha infância, eu trabalhava na roça com meus pais e lá a gente passava por muitas e muitas dificuldades. Mas eu sempre tinha um sonho de um dia vencer na vida. Para isso eu estudei muito. Estudava. E aí eu saí para o mercado de trabalho com uns 18 anos, arrumei um trabalho numa empresa na área de controle de qualidade, onde se trabalhava com água. E eu trabalhei 5 anos nessa empresa, era uma multinacional de refrigerantes, e aí eu trabalhava no controle de qualidade da empresa e laboratório de análise de água. E aí o meu sonho despertou. Foi daí que surgiu a ideia de criar uma empresa que fabricasse filtros de água doméstico para atender as pessoas em casa. Resolvi, a partir daí, montar essa empresa, essa fábrica que hoje é a Policarbo, que é uma fábrica de filtros e bebedouros de água. Partindo desse sonho, eu sempre quis ter isso na vida, então foi daí que começou. E como é que foi esse começo da Policarbo? Quando que foi fundada e como é que foi a superação, as vitórias, como é que foi isso? Foi tudo o que você esperava? Olha, hoje eu posso dizer que sim, até melhor do que eu esperava, né? Eu comecei essa empresa, eu tinha 23 anos de idade. Então hoje nós já fazem 14 anos que a empresa está no mercado. E eu comecei pequenininho, baseado na experiência que eu tinha com água. Eu não tinha uma experiência de administrar, eu tinha uma experiência de limpar água. E aí eu comecei a fazer filtros, comprava componente de filtros de outras empresas e montava o meu com a minha marca e vendia de porta a porta no início. Então eu comecei assim, comecei com 23 anos vendendo filtros de porta a porta. E no início, como você sabe, é uma empresa nova, o empresário, o empreendedor novo, né? Então eu tinha uma certa dificuldade de vender o produto. Então foi devagar no início. Mas o que me animava muito era o sonho que eu tinha. Eu não enxergava a empresa ali, eu enxergava ela hoje. Naquela época, 14 anos atrás, eu enxergava ela hoje, do jeito que ela está. E esse sonho me motivou a ir cada vez mais crescendo, desenvolvendo produtos para essa empresa. E aí a gente foi trabalhando para desenvolver um produto que fosse diferente do mercado, inédito, e que conseguisse filtrar água de uma melhor qualidade e que tivesse um custo bom para o consumidor. Analisando o mercado do início com o de hoje, você acredita que hoje os empreendedores eles têm maiores oportunidades para poder errar menos? Como eu falei, eu comecei tão pequeno no início e naquela época era tão difícil. Duas coisas. Uma era vender filtro de água em 1998, onde o pessoal tinha um conceito que a água ainda era boa. Então era complicado vender filtro. O outro era constituir uma empresa para os pequenos. O conceito de empresa, nesse tempo, era para quem tinha dinheiro, tinha que ter investimento, tinha que ter capital para ter uma empresa. E eu comecei sem capital. E tive muita dificuldade. Como eu falei, eu não sabia administrar. Eu tive que aprender por conta. Não é o que acontece hoje. Hoje nós temos apoio do Sebrae. Eu faço parte do núcleo de jovens empreendedores da Associação Comercial de São Carlos, onde a gente fomenta muito o empreendedorismo, a gente tem cursos de treinamento, de planejamento estratégico para uma empresa. Isso eu não tive na época. Então hoje a facilidade é maior. Hoje a pessoa pode montar uma empresa e ter o sucesso muito mais rápido do que eu tive. O que eu demorei 14 anos, hoje se a pessoa souber pegar e aproveitar essas oportunidades que tem, ela consegue em menos tempo. Tem aquela categoria do empreendedor individual, que foi colocada pelo presidente Lula em 2009, é a categoria, é o primeiro passo para uma empresa. Se eu naquela época eu tivesse isso, eu não tinha tanto custo como eu tive. Talvez estava melhor, tivesse empreendedor individual em 98. Mas nunca é tarde. Começou agora e os novos empreendedores, ou quem está na informalidade, pode criar essa empresa como empreendedor individual. Eu fui um dos fundadores da Associação de Empreendedores Individuais, que vai ser lançado em breve aqui em São Carlos,
que também vai auxiliar nessa nova categoria no fomento de curso de gestão, informação sobre como administrar seu negócio, como começar bem e ter sucesso, né? Também assessoria jurídica e contábil e a integração do empreendedor individual. Uma coisa que eu admiro em você é justamente esse engajamento que você tem. Quer dizer, de novo, mais uma vez, à frente de uma nova associação para o empreendedor individual. Então, você coloca a sua experiência, o seu tempo, em benefício daqueles que estão começando. Isso é de admirar. Mas eu queria que você contasse agora, puxasse na memória e me contasse assim, qual foi a primeira grande vitória da Policarbo.